Eu comecei nesta profissão há cerca de 30 e poucos anos, um pouco fruto de um acaso, quer dizer, já tinha a noção que o meu futuro seria um pouco ligado à área da cultura, de uma ou de outra forma, e em dada altura trabalhava na Escola Superior Artística do Porto e convidaram-me para a biblioteca e comecei a trabalhar na biblioteca e em seguida fui fazer a minha formação, que na altura era que se podia chamar uma pós-graduação a sério de 2 anos. Por manifesto mau comportamento aqui pelos lados da Universidade do Porto, fui remetido para Coimbra, onde tive como professores aqueles nomes de referência todos da Escola de Coimbra, o que me agradou. E tive alguns professores que foram muito importantes em termos de formação para mim, quer pela capacidade de abertura que tinham, quer pelo espírito livre que tinham dentro daquela instituição que era um pouco envelhecida. Basta ver que eu tive uma cadeira de latim, toda a gente tinha uma cadeira de latim em Coimbra, o que era manifestamente inútil. Vinguei-me desse facto copiando no exame. E depois dos 2 anos de formação, acabei por sair da Escola Superior de Artística do Porto e entrei no mundo da leitura pública na Biblioteca da Póvoa de Varzim. Quando eu cheguei à Póvoa de Varzim, trabalhei com uma pessoa muito especial chamada Manuel Lopes, que era um homem, um autodidata, vítima da talidomida, que era, talvez as pessoas não conheçam, era um medicamento que se dava às grávidas na década de 40, 50 e que tinha efeitos terríveis sobre o feto. No caso, tornava também um comportamento um pouco irregular e inconstante, o que às vezes era muito difícil. Quando fui para lá, o edifício estava na fase final e tinha sido feito de acordo com o programa que havia então nas bibliotecas de leitura pública, que era um programa de pequenas casinhas. Havia uma parte para os periódicos, uma parte para os audiovisuais, outra parte para as crianças, outra parte para a ficção adulta, outra parte para obras de não ficção. Havia uma série de conceitos que pessoalmente sempre me desagradaram bastante. Montar a biblioteca e pôr a biblioteca a funcionar foi um desafio muito grande, com muito pouca gente e com problemas técnicos a nível do edifício terríveis, fruto um pouco do nosso gosto português por uma arquitetura imponente e um bocado exagerada no seu modernismo. A biblioteca tinha 410 metros quadrados de vidro. Quer dizer que quando o ar-condicionado variava, o que era frequente, chegávamos a ter temperaturas de 37 graus dentro do edifício. Os livros autodestruíam-se antes dos leitores os estragarem, porque com a amplitude térmica as colas dos livros desfaziam-se. Nessa altura foi muito importante para mim, até porque não havia grandes pontos de referência, estávamos todos a começar aqui, ir lá fora ver o que se passava. Comecei por ir à França, onde havia um contacto por intermédio da Isabel Souza e também da Manuel Barreto Nunes e da Maria João, com Givors, que é uma pequena cidade operária nos arredores de Lyon. Estive lá a estagiar e a visitar outras bibliotecas que seguiam muito o modelo francês, mas foi muito importante para mim ver uma biblioteca de leitura pública com um serviço maduro a funcionar em pleno e
Eu estive lá durante 15 dias a trabalhar e a fazer tudo o que os outros faziam. E essa aprendizagem para mim foi muito importante. Visitei outras bibliotecas em França também e alguns anos depois, em 95, fui visitar as bibliotecas inglesas. Na altura tínhamos um amigo que é o Raymond Astbury, que tinha sido antigo presidente da Library Association e que me organizou um percurso pelas bibliotecas inglesas e que me permitiu visitar vários tipos de várias bibliotecas com uma abordagem um pouco diferente da abordagem dos franceses. Isto é, uma abordagem mais informal, uma abordagem menos pomposa, digamos. Eu estive numa cidade que era uma pequena cidade-jardim nos arredores de Londres, que é o sítio de Inglaterra mais caro para viver. E a biblioteca tinha sido feita numa antiga escola secundária reconvertida em biblioteca. Não era num edifício novo, de raiz, pomposo, etc. A abordagem dos ingleses é muitíssimo mais pragmática e muito funcional, muito prática e muito fácil de operacionalizar. Essa experiência também foi para mim muito importante e só para terminar com as visitas, em dada altura, por razões que já não me recordo muito bem, fui lá fora e passei pela biblioteca de Haia, que, salvo erro meu, tinha sido inaugurada há pouco tempo e que era uma biblioteca de arquiteto, na verdadeira acessão da palavra. Então o edifício era tão magnífico que todos os pisos eram iguais. Por isso, tiveram que pôr um enorme número à saída do elevador para as pessoas saberem em que piso é que estavam, porque todo o mobiliário era branco, igual ao do piso de baixo, igual ao do piso de cima. E tudo tinha uma marca de arquiteto terrível. Eles gostaram tanto disso que compraram 49 anos de direitos de autor ao arquiteto. Nós aqui, durante os anos seguintes, durante as décadas seguintes, ainda tivemos muito na construção das bibliotecas dois problemas. Um são as bibliotecas de arquiteto, em que o arquiteto às vezes fala pouco com o bibliotecário e parte das suas noções muito standardizadas do que deve ser uma biblioteca e do programa da leitura que havia das bibliotecas de leitura pública. E o outro que é o problema de as bibliotecas herdarem os edifícios que se quer preservar, que são património, e temos bibliotecas instaladas depois em edifícios que são muito bonitos, são magníficos, são caros de manter, as paredes bloqueiam o sinal da net, quando é preciso passar um cabo, a parede tem 60 centímetros e é feita de pedra, criam todo um outro tipo de problemas que oneram muito os custos de funcionamento da biblioteca. A experiência da leitura pública continuou durante mais alguns anos para mim. Por volta de 97, 98, passei da biblioteca da Póvoa de Varzim para a biblioteca de Matosinhos, que na altura estava a começar, e começou, depois de lá estar, a construir a nova biblioteca, desenhada pelo arquiteto Alcino Soutinho, e aí foi continuar o apoio do bibliotecário à nova biblioteca, com alguns protestos do arquiteto, que era um senhor, um cavalheiro, o Alcino Soutinho, mas que não queria mexer em nada no projeto porque não lhe dava jeito. Graças a isso, a biblioteca ficou com alguns problemas que perduram até hoje. A experiência na leitura pública foi para mim muito gratificante, sobretudo por algo que é muito importante, que é a relação com o leitor, a proximidade com o leitor, falar com as pessoas, não é bem humilde, diria, mas humano nessa relação com as pessoas, sei lá, não partir do princípio que a pessoa
é limitada e não vai conseguir ler o livro do autor X, ou coisa assim, não é? Claro que não vamos fazer promoção da leitura tentando impingir às pessoas o Ulysses James Joyce, não é? Como primeiro livro. Mas as pessoas, sobretudo os jovens são aqueles que se diz geralmente que leem pouco. Não, são os que leem mais. Os jovens têm uma apetência enorme, gostam que lhes deem sugestões, que lhes indiquem caminhos e têm uma capacidade de assimilação e de leitura fabulosa. Foi nesta altura também em que as bibliotecas começaram a evoluir tecnologicamente. Eu integrei a primeira fornada de uma coisa que se chamava pomposamente Rede de Informática da Leitura Pública, instalando um sistema que se chamava GEAC Advance e que funcionava em Unix, uma coisa que alguns de vocês já ninguém sabe bem o que é. Desde então sempre virei também muito para a parte informática, que acho que é importante enquanto um meio facilitador, mas não é uma panaceia, não é algo que nos vai resolver os problemas todos. Pelo contrário, resolve alguns e cria outros, e que não deve ser usada como quem veste uma roupa nova ao domingo. Deve ser usada com calma e ponderação e sem excluir as pessoas e sem excluir o contacto humano, porque isso é que é o mais importante. A partir daí fui acompanhando as várias gerações da informática, dos sistemas de informática, as várias evoluções. Isso é algo que eu continuo a fazer. Também é nesta altura em que se começa a passar das bibliotecas que eram só de livros para as bibliotecas que tinham outros tipos de conteúdos, como seja as coleções de DVDs, os CDs de música, etc. Na altura isto era tudo novo para nós, não sabíamos muito bem o que havíamos de fazer às vezes, porque se na leitura nos sentíamos relativamente seguros em termos das escolhas que se faziam, nos outros meios havia muito, nos outros suportes, nomeadamente os que dizem respeito à música, ao cinema, havia muita definição sobre o que devíamos ter também, porque o que estava disponível era muito menos. Havia versões diferentes, alguns pensavam que devíamos comprar tudo. Recordo-me um colega nosso que dizia que se devia comprar a Maria. Por acaso nunca achei que fosse necessário comprar, porque isso já toda a gente lia de qualquer maneira. E foi uma altura muito experimentalista, em que todos estávamos a começar a fazer as coisas. Não havia ainda caminhos percorridos e havia sempre uma dose de risco. Hoje em dia penso que as coisas são muito mais seguras e estamos muito mais assertivos nas nossas opções. Depois de ter trabalhado 14 anos, não, um bocadinho mais, talvez 20, na leitura pública, passei para a área das bibliotecas do ensino superior, na Escola Superior de Saúde, que enquanto lá estive mudou de instalações 3 vezes. Portanto, acho que a minha grande competência como bibliotecário é mudar bibliotecas de sítio. Tive que o fazer por umas 4 ou 5 vezes ao longo da vida. A mudança para o ensino superior é um mundo bastante diferente, em termos das necessidades de informação e em termos da urgência dessa informação e também do ponto de vista das tecnologias. Agora já não tanto, mas na altura as bibliotecas universitárias estavam muito mais desenvolvidas do que as bibliotecas de leitura pública. Desde então saí digamos, da área da biblioteca propriamente dita e passei para a retaguarda,
para um serviço que tem um nome bastante pomposo de Centro de Conhecimento Digital e de Referência. O nome não quer dizer absolutamente nada, não dá para decifrar. Onde basicamente tomamos conta das plataformas digitais do Instituto e das bibliotecas. É um mundo diferente, é um mundo interessante porque muda muito depressa, todos os dias está a aprender uma coisa nova, todos os dias há uma sigla que eu nunca ouvi falar, um novo protocolo para aprender, mas é bastante interessante e estou a gostar muito da experiência. Do que eu guardo do meu percurso profissional é que há sempre um lado negativo, que é o trabalhar na administração pública, em que temos aquela pecha das burocracias todas em cima, que muitas vezes são um impedimento, um obstáculo que temos que vencer, e às vezes temos que fazer muito esforço para um pequeno resultado, mas não devemos nunca desistir. Hoje em dia, se fosse a começar a minha carreira, acho que não teria feito muitas coisas diferentes das que fiz até hoje. Continuo a pensar que é muito importante visitar os outros, ver com os outros que podem estar do outro lado da rua, noutro país qualquer. Os problemas são sempre semelhantes, as soluções vão sendo muitas vezes improvisadas, não só para os grandes problemas, mas também para os pequenos problemas, e devemos sempre cooperar-nos e entre-ajudar-nos, porque o esforço será menor e os resultados serão maiores quanto mais tivermos capacidade de nos apoiarmos uns aos outros, de cooperarmos, estabelecermos laços de proximidade com os serviços que nos rodeiam, quer sejam bibliotecas públicas, quer sejam bibliotecas universitárias. E eu ficava por aqui, já estou cansado de me ouvir.